Yeah. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma cartela de cor de aquarela. Eu queria ter usado essa aquarela de bisnaguinha da Staedtler para fazer esse projeto, porém ele tem 24 cores e não ia caber na minha folha. Como vocês viram aí, os quadradinhos de 12 já pegou praticamente todo o espaço, então eu não teria espaço para fazer todas aquelas cores, então eu resolvi usar a aquarela em pastilha e eu achei uma boa oportunidade para eu começar a entender um pouquinho melhor a aquarela de pastilha, que eu ainda não estou tão familiarizada quanto a aquarela de bisnaga. Então a gente vai começar com essa aquarela. Eu já deixei preparado esses quadradinhos, você pode imprimir se você quiser, porém eu não tinha impressora aqui, então eu resolvi fazer à mão mesmo. Eu fiz de lápis e fui marcando todos os quadradinhos. Eles têm 1 centímetro e entre cada um deles tem 3 milímetros de espaçamento, né? E eu fiz uma coisa que eu não tô muito acostumada, que é prender a folha. Na verdade, eu não tô muito acostumada a fazer aqui no canal, né, no caso. Eu já fiz isso em vários desenhos, mas é prender as pontinhas da folha pra ela não ficar dançando muito na mesa e também pra não enrugar por causa da aquarela. Normalmente as pessoas prendem toda a borda da folha inteira, né, os 4 lados da folha e não as 4 pontinhas como eu tô fazendo. Mas como eu não vou usar muita água, não tem problema, eu só queria que o papel ficasse mais estável na mesa. Eu vou usar então um pincel pequeno, água, o meu paninho já tá ali, que na verdade é um papel toalha. Eu preciso de um paninho pra isso, que eu gosto mais de usar o paninho porque a gente pode lavar e reutilizar, sabe? O papel a gente acaba jogando fora. E assim, o primeiro problema da minha paleta de 12 cores é que uma dessas cores é branco. E o branco não pega no papel, assim, ele não aparece. Porém, eu tenho toque e eu queria que as 12 cores estivessem presentes ali na nossa cartela. Então eu fiz ali praticamente uma menção honrosa ao branco ali. Então eu fui fazendo a demarcação do branco de qualquer forma, mesmo ele não aparecendo. Pessoalmente dá pra ver um pouquinho mais da textura, mas mesmo assim não faz tanta diferença. Essa cartela de cor, ela é muito interessante pra gente entender todas as possibilidades que a nossa paleta de cor, de aquarela, pode nos dar. Então, é um exercício muito legal, ele é muito gostoso de ser feito. Eu já fiz ele muito tempo atrás. A primeira vez que eu tive a minha experiência ali com aquarela, eu fiz esse exercício na época da faculdade, e ele consiste basicamente em você misturar e deixar registrado ali como que todas as cores da sua paleta se comportam ao serem misturadas. Então, é basicamente esse o conceito. Geralmente as pessoas fazem só metade dessa folha que eu estou mostrando aí pra vocês, porém eu vi uma versão muito legal e eu vou mostrar ela aqui pra vocês hoje também. Bom, a gente vai começar então fazendo essas bolinhas para demarcar o espaço de cada cor. A gente vai repetir a mesma sequência em cima e embaixo. Então ele vira como se fosse uma batalha naval ali, sabe? Essa daí é só para quem é mais antigo e sabe do que eu tô falando. Mas basicamente consiste em você você vai onde tem a cor. Então tem ali o amarelo, e o amarelo você vai fazer uma linha reta no amarelo na vertical, uma linha reta no amarelo na horizontal, e é nesse quadradinho que você vai colocar a cor amarela. A laranja na sequência, a vermelha na sequência, essa outra cor que seria um magenta, né? Eu imagino, acho que é um magenta mesmo da paleta. O azul, aí você vai fazendo isso na sequência. Então, se você for olhar, ele sempre vai acompanhar essas duas linhas da cor que ele pertence, da coluna que ele pertence. A gente vai fazer isso até ele formar, então, uma linha diagonal inteira, como vocês vão ver aí. Já tá se formando
Mas basicamente é isso. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. E na sequência aconteceu uma coisa que eu não tava esperando, mas eu decidi deixar no vídeo pra mostrar pra vocês. Bom, o pincel escorregou da minha mão e manchou, como vocês podem ver ali do lado. Eu costume fingir que nada estava acontecendo, que eu não fiquei desesperada. Mas não tinha o que fazer, já estava manchado e eu tava pensando no que eu poderia fazer. Enquanto isso eu fui pintando ali o quadradinho. A minha solução foi, então, limpar o pincel e pegar só água, bastante água, pra ir tirando a mancha. Então vocês viram que eu fui aplicando água e limpando no papel, e no final eu passei o papelzinho por cima e ele praticamente sumiu. No resultado final nem fez diferença, então eu resolvi deixar pra vocês verem que é normal acontecer esse tipo de coisa. E se acontecer, tem como arrumar. A aquarela, ela nos possibilita muito isso. E acontece, né, gente? Somos seres humanos, né? Então isso acontece. Bom, terminamos então a linha horizontal que eu falei pra vocês que iria se formar. E agora a gente vai começar a fazer as misturas das cores. Eu não estava muito acostumada com a mistura de cores da aquarela em pastilha, e o meu godê do próprio kit da aquarela, ele tava muito sujo, então eu peguei o outro godê pra gente começar a mexer. Porém, mais pra frente eu fui entendendo que eu conseguia misturar na própria pastilha. Não sei se é o ideal, mas funcionou. Eu não manchei a aquarela por conta disso. Na verdade, eu acho que a aquarela em pastilha, ela mancha um pouco mais mesmo. Eu acho que talvez seja normal. Diferente da aquarela líquida, né? Aquarela de bisnaga. Mas eu fui testando e eu fui sentindo. Vocês vão ver que no final do vídeo eu já tô bem mais solta em relação a isso. Eu já tô entendendo bem melhor a mistura e como que ela funciona. Bom, então a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio que eu falei pra vocês, pra demarcar o quadradinho das cores. Porém, agora a gente vai fazer isso misturando as cores. Então, onde tem o branco com o amarelo, a gente vai misturar o branco com o amarelo. Onde tem o branco e o laranja, a gente vai misturar o branco e o laranja. Então a gente vai seguindo toda essa sequência e eu acho que fica mais fácil de entender vendo o que eu tô fazendo do que falando. Falando é meio difícil de explicar, talvez esteja um pouco confuso, mas qualquer coisa vocês voltam no vídeo e vai entendendo o que eu tô mostrando aí na imagem, que eu acho que vai ser muito mais fácil. Fui fazendo então toda a linha de cima, se vocês forem ver, ela vai ser a linha do branco misturado com a cor de cima, né? Então toda essa faixa de cima, essa linha de cima, ela vai ser referente ao branco que eu tô misturando com as cores. O branco, quando você mistura com as outras cores da aquarela, ele não faz muita diferença em relação a você simplesmente deixar a aquarela mais aguada, por exemplo. Porém, ele deixa um pouquinho mais pastel do que se você simplesmente só deixar a tinta mais diluída. Ele fica com esse tomzinho um pouquinho mais pastel. Eu gostei bastante das cores. É muito legal você ver as possibilidades assim dentro do papel, sabe? Do que você simplesmente ficar imaginando as misturas de cores. Isso daqui é legal para você, quando você estiver fazendo um desenho, voltar e olhar e falar: ah, eu quero essa cor, eu quero esse tom de azul, esse tom de verde. Você vai ter ali, você já vai saber qual que é a possibilidade da sua paleta. Isso é muito legal. Fora que é um exercício super relaxante, eu gosto muito de fazer. Você entra num estado assim bem de relaxamento, é muito legal. E passa o tempo também, é uma coisa que você não tem muita obrigação, como um desenho, de ficar pensando muito, sabe? Mas você, ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo pra não fazer a mistura errada, né? Então é muito legal, pra você realmente desligar do mundo. Aí vocês podem ver a segunda linha, ela já vai ser a mistura de todas as cores com o amarelo. Então eu estou misturando a linha do amarelo com as cores de cima. E aí a gente vai fazer isso com todas as cores. A linha de baixo vai ser do laranja, a outra vai ser do vermelho, na sequência o magenta e assim por diante, até finalizar.
Eu vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês verem então como é que ficou toda essa parte, e se vocês precisarem vocês vão voltando, pausa o vídeo para ir fazendo junto, porque tá acelerado e quando vocês forem fazer não vai ser tão rápido assim, né? Porque obviamente o vídeo tá acelerado. Mas pode ir voltando o vídeo e olhando e acompanhando, ou então pausar o vídeo e voltar quando vocês terminarem todas essas cores de todos esses lados. Mas eu vou deixar tudo aí para vocês poderem ver como que eu fiz cada uma das misturas, porque dá pra ver muito bem que eu tô misturando laranja com cada uma dessas cores, e depois o vermelho e assim por diante. Bom, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, geralmente é isso, ele já tá finalizado quando você tá nesse pedaço todo completo, essa diagonal toda completa, basicamente é isso. Porém, eu deixei os outros quadradinhos prontos pra gente fazer uma nova técnica que eu descobri. Esse eu não tinha feito na faculdade ainda, eu achei muito legal, que é você fazer exatamente a mesma coisa, porque se vocês forem ver as mesmas cores que a gente tem ali em cima, a gente vai ter nessa parte de baixo, só que dessa vez a gente coloca muito mais água do que tinta. Então a gente vai saber, além de todas as cores que a gente tem na sua pigmentação mais forte, a gente também vai ter registrado ela na pigmentação mais aguada, com mais água do que tinta. Então a cartela ela vai ficar completa com todas as cores que a gente tem para trabalhar. Isso é muito legal, eu gostei muito do resultado. E eu fui fazendo basicamente isso, mas se vocês forem ver, essa cor, por exemplo, que eu tô mostrando na setinha, ela é exatamente a mesma mistura daquela. Então, no final das contas, são as mesmas cores. Você até poderia fazer na mesma sequência que você tá fazendo em cima, você fazer embaixo. Porém, eu achei que dessa forma, fazendo primeiro a parte mais escura e depois a parte mais clara, ficou mais difícil de se perder, sabe? Fica mais organizado na cabeça. Pelo menos na minha cabeça funcionou melhor dessa maneira. Então você pode escolher se você quer fazer os dois lados ao mesmo tempo ou se você prefere ir fazendo um lado de cada vez. E o legal também é que quando você for fazer a segunda parte você já tá bem craque na sequência de cores, então você não vai errar, sabe? Você já vai fazer
de uma forma mais fácil. Você já vai estar um pouco mais acostumado ali com a textura da aquarela, com a textura do papel, quanto de água, quanto de tinta. Então, eu acho que é legal fazer a primeira parte para treinar mesmo, e a segunda parte você vai mais deixando levar, sabe? Bom, gente, então basicamente é isso, a gente já tá finalizando, porém tem um pedacinho ali do papel que ficou em branco e eu não queria, porque eu pretendo usar esse papel como referência mesmo, então ele vai fazer bastante parte do meu dia a dia e eu não queria esse pedação branco, então eu resolvi fazer um círculo com todas as cores. Dessa vez eu dividi então o círculo em 12 fatias. E eu fui colocando mais tinta nas laterais do círculo e fui trazendo mais diluído com água para o centro. Então as cores estão mais intensas na borda e mais clarinhas na parte interna do círculo. E eu fui fazendo isso então com todas as cores pra gente ter registrado aí vários tipos de registro, na verdade, da nossa aquarela. Isso é muito legal pra gente entender, principalmente quando a gente tá pegando uma aquarela nova, que a gente não conhece, ou então quando a gente nunca mexeu numa aquarela. Isso é muito interessante pra gente estudar mesmo, isso é muito importante, na verdade, pra gente estudar. Na parte de baixo, eu fui fazendo só umas listrinhas, então, pra completar a página também. No mesmo esquema que eu fiz o círculo, então onde eu depositei a tinta ficou mais intenso e onde eu fui levando ele foi ficando mais diluído na água, pra eu ter aí então todas as noções de como que a tinta funciona, e foi muito legal e eu adorei o resultado. E você pode ver que aquela fatia branca ali, eu tava na dúvida se eu ia deixar ela branca ou não por conta da tinta branca que a gente tem, mas eu achei que não fazia tanto sentido. Então eu fiz meio que um degradê com todas as cores, depois que tava seco o preto e o amarelo do lado, eu fui fazendo esse degradê com todas as cores e esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você faça, porque é realmente muito legal quando a gente tá começando, ou simplesmente quando a gente compra um material novo, é legal pra gente descobrir ele nos mínimos detalhes. E é isso, gente, então não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal também para não perder mais dicas aqui de arte e os nossos vlogs também, que tem acontecido bastante e com bastante frequência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!